Bom dia, meus irmãos e irmãs, como vocês estão nesta terça-feira? Espero que tudo esteja bem com vocês. Hoje eu quero que vocês notem em Salmos capítulo 77. Salmos 77. Hoje eu queria falar com vocês rapidinho sobre o assunto que acho que cada um de nós já enfrentamos na vida. Você já tinha uma crise na fé? Quando você tinha dúvidas se Deus ainda está na sua vida, se Deus ainda está trabalhando e ajudando você na tua vida. O salmista, ele começou em versículo 1, interessante, clamando ao Senhor. Nota o versículo 1 de capítulo 77. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor e minha mão se acendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e meu espírito desfalecia. Sustentasse os meus ouvidos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias de antiguidade e os anos dos tempos antigos. De noite clamei a lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração. E meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha, mas me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. O que ele estava perguntando, questionando em versículos, vamos dizer, versículos 7 a 9, ele está praticamente dizendo assim, Senhor esqueceu de mim? Quando nós estamos numa crise na fé, o que acontece? O nosso inimigo começar a trabalhar. Ele começar a colocar os pensamentos em nossa vida, nossa mente. A gente começou a pensar, mas Senhor, eu estou numa crise neste momento, o Senhor esqueceu de mim? Mas eu gosto que ele escreveu em versículo 11. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus? Tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizestes a tua força entre o povo. Eu gosto desses versículos, irmãos, porque quando o salmista evidentemente estava em uma crise na fé, questionando se Deus ainda existe, se Deus ainda está trabalhando, se Deus ainda está nos ajudando. Porque, vamos ser honestos, muitas vezes parece que Deus não está ajudando a gente mais. Mas nós temos que lembrar que Deus ainda está trabalhando. Muitas vezes nós não estamos notando ou percebendo o que Deus está fazendo.
Porque Deus está colocando tudo em ordem, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas. Quando você ou eu, quando nós estamos numa crise na fé, nós temos que lembrar as palavras de Salmo 77. Eu me lembrarei das tuas obras do Senhor. Eu preciso lembrar o Deus das coisas que Deus fez no passado, o Deus que realmente fez tantas promessas da palavra de Deus que vai fazer no futuro. E eu tenho que lembrar que Deus está no presente também. Eu não tenho nenhuma dúvida. Quando nós estamos numa crise na fé, Deus ainda está trabalhando. Eu gosto dessa frase que eu achei interessante. A fé do crente é o combustível que faz transcender os obstáculos e permanecer firme em Deus. Sabe por quê? Porque aquele versículo, vamos achar, aquele versículo 14. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Vamos, eu não adicionar na palavra de Deus, porque você não pode colocar mais palavras do que está escrito na Bíblia, mas quando eu penso sobre isso, tu és o Deus que faz maravilhas enquanto eu não estou notando, enquanto você não está notando. Deus está trabalhando, Deus está colocando tudo em ordem. Você e eu, às vezes, nós estamos numa crise na fé, mas Deus nunca não. Deus sempre está no controle. E eu gosto porque nós devemos lembrar o que Ele fez na nossa vida. E quando podemos lembrar quando podemos lembrar o que Deus fez no passado, vai nos ajudar a lembrar que Ele está no presente conosco. E Ele vai estar no futuro conosco. Mas nós temos que lembrar, às vezes a gente tem uma crise da nossa memória. Nós estamos esquecendo as coisas às vezes. Mas nós temos que pedir a Deus, me ajuda a lembrar as maravilhas do Senhor, do passado, do presente e o que o Senhor vai fazer no futuro, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu vejo vocês amanhã para mais uma conversa, mais uma meditação, tá bom? Tchau, tchau.